Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo e agora nós iremos entrar num tema novo. Tema de recursos no processo do trabalho. Este é o nosso tema que nós iremos desenvolver em alguns blocos, falando exatamente sobre isso, sobre a teoria dos recursos na esfera trabalhista e, sobretudo, os recursos em espécie, tema constante na prova. Vou deixar mais uma vez aqui o meu e-mail, tá aqui, robertocomporto@yahoo.com.br, robertocomporto@yahoo.com.br. Você pode me encaminhar aí os seus e-mails com dúvidas, sugestões, nós vamos, na medida do possível, procurar atender a todos. Mesmo que eu demore um pouquinho, mas eu procuro analisar e realmente responder os e-mails da medida mais rápida possível, né? Às vezes a gente não consegue, também advogamos, estamos aí na correria, mas com frequência eu acabo respondendo todos os e-mails. Bacana! Teoria dos recursos. Então, nosso tema agora, já passamos aí por provas, já trouxemos aí toda aquela questão inicial, conceitual do direito processual do trabalho, prazos, atos processuais, e o nosso tema agora, recursos no processo do trabalho. E falando em recursos no processo do trabalho, nós temos que iniciar o nosso estudo falando sobre a teoria geral dos recursos. Teoria geral dos recursos. Então, o que é recurso no processo do trabalho? Para que serve efetivamente um recurso no processo do trabalho? Senhores, o recurso, na verdade, traz a ideia de um recomeço, um recurso, ou seja, um novo curso do processo. Lembra que eu trouxe para os senhores que o processo tem a ideia de organizar esses atos processuais? O processo tem a ideia de organizar alguns atos de forma ordenadas, de forma organizada, e fazer com que esse conjunto de atos chegue até o judiciário para que então o judiciário, ou seja, a Justiça do Trabalho, diga de quem é o direito. E o processo é justamente esse conjunto de atos que vai fazer com que esses atos cheguem até a jurisdição e a jurisdição, portanto, diga de quem é o direito. Ora, agora, se eu já tenho uma decisão, eu preciso agora de um novo curso. Então, aquele primeiro curso que foi até a primeira instância, agora eu terei um novo curso. Por isso nós dissemos recurso, um novo curso, aonde agora eu vou levar esses atos, incluindo outros atos, até a minha segunda instância. Então, para nós aqui, o curso inicial de um processo eu tenho na Justiça do Trabalho, na Vara do Trabalho. O recurso, eu tenho novamente essa apreciação agora por uma esfera superior. Hierarquicamente, o chefe, vamos dizer assim, do juiz de primeira instância irá reanalisar todos aqueles atos praticados na primeira instância. E o que a parte deseja? A parte deseja, na verdade, a reanálise dessa decisão de primeira instância, uma reanálise para que o desembargador, ou seja, o TRT, reanalise aquela decisão de primeira instância, e ele pleiteia o quê? A modificação daquela primeira instância, alegando que não andou bem o juiz de primeira instância diante daquele caso concreto, em relação à matéria, porque na segunda instância eu posso reanalisar toda a matéria, é o que nós chamamos aqui do recurso ordinário, irá reanalisar toda a matéria, esse novo recurso, esse novo curso. E o que ele pleiteia? A reanálise dessa nova matéria, da matéria, trazendo uma nova situação, uma decisão lhe favorável agora. O que ele pleiteia? É a reversão, a mudança. Se eu perdi a ação na primeira instância, eu quero que na segunda instância seja reanalisado todo esse conjunto probatório novamente e que eu diga, olha, não andou bem a primeira instância,
Tribunal, dê ganho de causa para mim agora. Essa é a ideia. Ou então, a reanálise dessa decisão de primeira instância é um dos motivos que leva ao recurso. Leva o recurso ainda, tem como objetivo o recurso ainda, além da reanálise dessa decisão de primeira instância, a nulidade. Eu posso pleitear que tem vícios formais ou vícios no processo de primeira instância que não pode ser perpetuado, que não pode dar sequência, que ele não pode ser considerado atos lícitos, atos, como eu posso dizer, atos que possam prosperar. Não, esses atos estão maculados, esses atos processuais estão com vícios. Por isso, tribunal, anule essa decisão de primeira instância e que se possa ter novamente um outro julgamento, novamente uma outra análise pelo juiz de primeira instância. Então, os recursos eu posso pedir a reforma dessa decisão, reformar essa decisão, a decisão de primeira instância. Eu posso também, em sede de recurso, pedir a nulidade desse julgamento da primeira instância, pedindo para que o tribunal anule todo esse processo por um vício, por esse processo estar maculado, estar viciado formalmente, processualmente, retorne para a vara e que se tenha um novo julgamento. Ou ainda tem a ideia, o recurso, que é no caso dos embargos de declaração, que para nós aqui na Justiça do Trabalho eu entendo que é um recurso, uma vez que os embargos de declaração é para sanar a obscuridade, a contradição, tá? E a omissão. Pode ter uma mudança na sentença, pode mudar a sentença, tem o cunho de alterar aquela decisão. Se tem o cunho de alterar aquela decisão, eu posso considerar como um recurso. Então, em sede de embargos de declaração, tem o cunho de alterar, então, a sentença de primeiro grau, considero como um recurso. Então, este recurso também é para sanar a omissão, a obscuridade e a contradição desse juiz. Nós vamos estudar o embargo de declaração quando nós entrarmos em espécies, recursos em espécies. Muito bem. Feita essa primeira análise, eu tenho, portanto, que esses recursos, ele tem natureza ordinária e extraordinária. A natureza ordinária dos recursos é quando eu levo esse novo curso para o tribunal e esse tribunal irá analisar toda a matéria de fato e matéria de direito, que é o exemplo do agravo de petição, que é o exemplo do recurso ordinário, do agravo de instrumento, ou seja, vou analisar a matéria e o direito. Por isso, recurso de natureza ordinária. E o recurso de natureza extraordinária, por sua vez, é aquele recurso que eu irei discutir apenas matéria de direito, não mais matéria de fato. Não mais matéria de fato. Então, o recurso de natureza extraordinária, eu tenho o recurso de revista, que irá analisar apenas matéria de direito. Não vou analisar em sede de recurso de revista, matéria de fato mais. O recurso extraordinário também é uma espécie de recurso de natureza extraordinária, porque eu também não irei analisar, eu, tribunal, eu, STF, não irei analisar matéria mais de fato, mas somente matéria de direito. Então, os recursos, aqui no processo do trabalho, têm natureza ordinária e natureza extraordinária. Natureza ordinária, quando eu discuto ainda matéria de fato e de direito. Recurso de natureza extraordinária, irei analisar apenas matéria de direito, que é o exemplo do recurso de revista e o recurso extraordinário, senhores. Muito bem. Diante dessas primeiras colocações, eu tenho também alguns princípios importantes no processo, no recurso, na teoria geral dos recursos. Eu tenho alguns princípios extremamente importantes que nós passamos a analisar agora de forma rápida, porque eu tenho inúmeros princípios no processo do trabalho. Mas eu
quero relembrar com vocês, você que já estudou, ou você que ainda não estudou a teoria geral do recurso, aqui no processo do trabalho, alguns princípios extremamente importantes. É claro que eu não vou exaurir aqui, nem tenho condições para isso, e também nenhum professor vai conseguir fazer isso, exaurir toda a teoria principiológica que se discute na doutrina. Mas alguns princípios, nós somos pacíficos em dizer sobre algum deles e entender que realmente esses são essenciais aqui na teoria geral dos recursos no processo de trabalho. Veja bem, eu tenho primeiro que é o duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição é um princípio dos recursos aqui no processo do trabalho. Parte vencida, eu tenho o direito de recorrer. É claro que por ainda ter discussão na justiça, discussão na doutrina, na verdade, se é um princípio que está na Constituição ou não. Aqueles que defendem que é um princípio que está na Constituição, o duplo grau de jurisdição, no artigo 5º, inciso 55, traz para nós que é parte vencida, porque o recurso tem essa característica de voluntariedade. Essa voluntariedade, embora eu tenha essa voluntariedade, eu tenho, pela Constituição do artigo 5º, inciso 55, o direito de ter aquela primeira decisão reanalisada. Então, primeiro princípio, anotem aí, duplo grau de jurisdição. Está lá no artigo 5º, inciso 55. Eu tenho ainda a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, princípio aqui do recurso, do teoria geral dos recursos no direito processual do trabalho. Irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Cuidado aí, porque é um princípio importante, mas que tem as suas exceções. Se você deve ficar atento, que nós vamos trazer já. Aguenta aí, nós vamos falar sobre isso, mas eu quero te lembrar que tem uma súmula 214 do TST que fala exatamente das exceções. Nós iremos estudar, mas já vou te antecipar. Cuidado na prova quando a questão trouxer que são irrecorríveis todas as decisões interlocutórias. Todas as decisões interlocutórias, fique atento, porque tem exceção. Cabe a exceção na questão da decisão interlocutória, quando eu vou discutir o valor da causa. Cabe pedido de revisão no prazo de 48 horas. Tenho que lembrar dessa regrinha que nós estudamos. Tenho que lembrar da súmula 214. Quando aqui na Justiça do Trabalho eu remeto os autos, o juiz remete os autos para um tribunal diverso daquele que você ingressou com ação, cabe recurso ordinário dessa decisão interlocutória, porque a regra é que não cabe recurso na decisão interlocutória. Esta é a regra, salvo de uma decisão terminativa. Ora, senhores, se é uma decisão terminativa, eu ingressei com uma ação e essa ação, a parte trouxe a incompetência absoluta de foro, então esses autos vão ser remetidos para um outro foro, competência material, decisão terminativa, cabe recurso. Ou ainda, quando eu ingresso com uma ação em uma determinada cidade, uma determinada comarca, e eu sou surpreendido com uma exceção de incompetência relativa, o juiz acata e remete os autos para um tribunal diverso desse tribunal que eu ingressei com uma ação. Se ele fizer isso, decisão terminativa, cabe recurso, mesmo dessa decisão interlocutória. Então, a regra é, não cabe recurso para decisão interlocutória. Mas existem as exceções. Então, nós falamos aí de dois princípios. Princípio do duplo grau de jurisdição, princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Eu tenho mais um princípio ainda, que é a unirrecorribilidade. Unirrecorribilidade. Ou seja, para cada
situação, para cada ato que caiba recurso, o único recurso, unirrecorribilidade, apenas um recurso. Eu tenho uma exceção, que é os embargos para o TST, os embargos para o TST, que nós vamos estudar também, que é o momento que eu ingresso com os embargos ao TST para uma sessão de dissídio individual, por exemplo, eu posso também ingressar com recurso, interpor recurso extraordinário para o STF. Então aí é uma exceção da unirrecorribilidade. Em regra, para cada situação específica, eu tenho um recurso, um único recurso. Mas, quando eu tenho interposição aos embargos ao TST, posso também interpor recurso extraordinário para o STF. Bacana? Falamos aí de 3 princípios: irrecorribilidade das decisões interlocutórias, duplo grau de jurisdição, unirrecorribilidade nos recursos. Bacana? Temos ainda a ideia da consumação, o princípio da consumação. O princípio da consumação, pessoal, o princípio da consumação, para aquele recurso, para aquela situação fática, que eu interpus aquele recurso, consumou, morreu, é só aquele recurso. Interpus recurso ordinário, acabou, não posso mais interpor outro recurso ordinário. Um único recurso para cada situação, unirrecorribilidade e o princípio da consumação. A partir do momento que eu interpus o recurso ordinário, já está consumado aquela situação, aquele cabimento, aquele recurso. Se eu interpus recurso de revista, está consumado recurso de revista. Não posso depois interpor outro recurso de revista. O princípio, mais um princípio, o princípio da taxatividade. Todos os recursos devem estar previstos em uma lei federal, porque é de competência da União legislar sobre questões processuais. Bacana? Então, o princípio da taxatividade, muito atento com isso. Taxatividade, os recursos estão previstos em lei federal, porque compete à União estabelecer regras sobre questões processuais. E ainda mais um princípio, o princípio da fungibilidade. O princípio da fungibilidade. Para que eu possa me utilizar do princípio da fungibilidade, o que é o princípio da fungibilidade? Eu interpus um recurso de forma errônea. Eu interpus um determinado recurso, recurso A, quando na verdade deveria ser o recurso B. Esse princípio, para que eu possa me utilizar desse princípio da fungibilidade, onde eu posso trazer o exemplo que a parte interpôs agravo de instrumento ao TRT, quando na verdade ele deveria interpor agravo regimental. Pode o relator ou aquele que receber o agravo de instrumento, verificando ali que a parte, na verdade, gostaria de estar interpondo agravo regimental, ele pode converter o agravo de instrumento em agravo regimental. Essa é a ideia do princípio da fungibilidade, ou da conversibilidade, como queiram. Agora, para eu me utilizar do instituto ou do princípio da fungibilidade, eu preciso cumprir 3 situações, né, 3 pressupostos, se é assim que eu posso falar com vocês. Eu preciso que esse erro não seja um erro extremamente grosseiro, não pode ser um erro grosseiro, que existe uma discussão na doutrina e na jurisprudência de qual recurso caberia naquele caso concreto. Tá? Então, primeira situação, eu não posso ter erro grosseiro. Depois, eu não posso, além de ter erro grosseiro, eu tenho que ter uma dúvida na doutrina ou na jurisprudência em relação a qual recurso iria ser utilizado naquele caso concreto. E por fim, que o mesmo prazo
do recurso que eu interpus de forma errônea seja o mesmo prazo do recurso que eu deveria ter interposto. Por exemplo, qual o prazo do recurso do agravo de instrumento? 8 dias. E qual o prazo do recurso do agravo regimental? Em regra, os tribunais adotam 8 dias. Agora, você vai depender do tribunal que você está prestando o seu concurso. Vai depender do tribunal que for te apresentado. Eu preciso conhecer o regimento interno daquele tribunal, para eu verificar, porque alguns tribunais trabalham com a ideia de 8 dias, que é o prazo universal, o prazo geral aqui dos recursos no processo do trabalho, são de 8 dias. Mas alguns tribunais podem trabalhar com 5 dias. Então você deve olhar realmente o regimento interno para verificar qual o prazo para a interposição do regimento interno. Bacana, pessoal? Então, trouxemos aí um breve resumo, uma breve síntese da teoria geral dos recursos, mas eu separei algum material para vocês aqui no nosso quadro, para que possamos acompanhar. Eu trouxe aqui um pequeno conceito para facilitar o nosso estudo. Acompanhe comigo, olha lá. Recurso é o instrumento utilizado pela parte para o reexame de determinada decisão. Será analisado pela autoridade, hierarquicamente superior, em regra, ou pela própria autoridade prolatora da decisão. Tem como objeto ou como objetivo a reforma ou modificação do julgado. Então, eu parto aqui daquela ideia da voluntariedade. Eu vou interpor o recurso, se eu realmente perdi a demanda, fui sucumbente, eu tenho a opção a me utilizar do duplo grau de jurisdição e pedir o reexame dessa decisão. Lembrando, senhores, que para aquelas pessoas jurídicas de direito público, os entes públicos, União, Estado, Distrito Federal, os municípios, as autarquias, necessariamente precisa passar pelo reexame. Por isso nós chamamos de reexame necessário. Não tem essa característica da voluntariedade, pela indisponibilidade que tem o ente público, a pessoa jurídica de direito público, aqueles que não desenvolvem atividade econômica. Está indisponível isso para eles. Deve passar necessariamente pelo reexame. Por isso nós chamamos de reexame necessário. Aqui, para as pessoas jurídicas de direito privado, para o ente privado, eu falo da voluntariedade. A parte pode utilizar do recurso ou não. Já o ente de direito público deve sim utilizar-se do reexame. É o que nós chamamos de reexame necessário. Bacana? O que nós vamos estudar depois de nós passarmos por essa questão da teoria geral dos recursos? Nós vamos continuar falando ainda sobre teoria geral dos recursos. Eu tenho embargos de declaração. Qual o prazo dos embargos de declaração? 5 dias. 5 dias para opor embargos de declaração. Eu tenho ainda o recurso ordinário. Eu tenho ainda o recurso de revista, o famoso RR. Eu tenho embargos ao TST. Eu tenho agravo de petição, agravo de instrumento, pedido de revisão. E aí eu tenho, que eu deixei aqui em azul para vocês, o agravo regimental. Devo estudar o regimento interno do determinado tribunal. O recurso extraordinário, quando fere a Constituição, vou interpor o recurso extraordinário para o STF. E o recurso adesivo. Aqui eu tenho embargo de declaração, 5 dias, porque não é um recurso propriamente do direito do trabalho. É um recurso emprestado do direito processual civil, que nós utilizamos de acordo com 769 da CLT, usamos o 769 e utilizamos, portanto, o direito civil ou Código de Processo Civil de forma subsidiária. Então, um recurso do direito civil, mas nós utilizamos aqui na Justiça do Trabalho, 5 dias.
E aí eu tenho recurso ordinário, 8 dias, recurso de revista, 8 dias, embargos ao TST, 8 dias, agravo de petição, 8 dias, agravo de instrumento, 8 dias, pedido de revisão, 48 horas, agravo regimental vai depender do tribunal, mas em regra é 8 dias, recurso extraordinário, 15 dias, recurso adesivo vai seguir o 8 dias se for os recursos do direito do trabalho e vai seguir 15 dias se for o recurso extraordinário. Esses casos aqui, esses recursos em espécie é matéria do nosso estudo. Matéria do nosso estudo. Bacana? Vamos fazer o seguinte, vamos fechar o nosso bloco aqui e em seguida eu volto com mais teoria aqui no recurso no processo do trabalho. Vai lá, toma água, volta e vamos dar sequência. Um abraço.